Apresentamos Opinião Espírita segundo Ivone Pereira, com Guaraci Silveira. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Opinião Espírita segundo hoje Ivone do Amaral Pereira. Uma médium que deixou um legado muito grande aqui no movimento espírita e que merece toda a nossa consideração pelo seu trabalho. Dona Ivone deixou para nós obras fundamentais, como Memórias de um Suicida, que marcou uma época e marca uma época até hoje. Segundo consta, esse livro ficou 25 anos guardado numa gaveta, esperando que a FEB resolvesse, então, publicar o livro. Quando ela terminou de psicografar o livro, ofereceu, ali os textos para apreciação do Conselho Editorial da FEB, e eles não aceitaram, e aconteceu que o livro ficou guardado 25 anos, para depois ser publicado. Histórias incríveis, que nós temos aí ao correr do tempo, não só no movimento espírita, mas também em outras e outras e outras situações. Cada história que a humanidade produziu, que nós podemos dizer assim, histórias que um dia não confirmaram a realidade das negativas. Mas um dia o livro saiu. E quando saiu, deu muita informação para aqueles que gostam, de aceitar, de acalentar a ideia do suicídio. Naquele livro, viu-se o problema sério dos suicidas, o desespero dos suicidas. Então, este livro é fundamental na obra de Dona Ivone, assim como outras obras que ela produziu. No nosso estudo de hoje, nós vamos ouvir alguns comentários dessa médium extraordinária. Vamos ver quanta coisa que ela deixou aí para que a gente refletisse, para que a gente tomasse como uma proposta de como ser médium. Dona Ivone criou uma escola de evangelização aqui em Juiz de Fora, que hoje tem o seu nome, Escola de Evangelização Ivone do Amaral Pereira, aqui na Fundação Espírita João de Freitas, onde se acolhem idosos. Então, Dona Ivone trabalhou naquela fundação enquanto ela habitou aqui em Juiz de Fora, mas ela habitou também em outras cidades. Então, falar sobre ela é assim, você tem que estar elevado de um respeito muito grande. Eu digo para vocês que falar de médiuns dessa categoria é preciso que a gente tenha muito, sabe, assim, uma apropriação diferenciada. Porque ela lutou muito. Ela foi muito contra as burocracias que existem ainda no movimento espírita. Às vezes tem coisas no movimento espírita assim, assustadoras, que você não lê no Evangelho de Jesus, você não lê na codificação, e, no entanto, certos dirigentes colocam como verdades. Certas diretorias colocam como verdade. Dona Ivone combatia isso tenazmente. Ela era muito fiel àquilo proposto por Allan Kardec, proposto pelo Senhor Jesus. Então, é sobre este espírito que nós vamos conversar, e sobre a obra, e sobre aquilo que ela deixou de orientação para todos nós. Dona Ivone do Amaral Pereira. Que bom, que podemos conversar sobre ela. Opinião Espírita segundo Ivone do Amaral Pereira. Ivone Pereira, mais conhecida como Ivone Pereira, a médium por excelência.
Bom, início do século XX. Em uma véspera de Natal, quando todos ficam mais sensíveis e confraternizam, quando o amor desce dos céus à terra e a comunidade cristã festeja o nascimento de Jesus, nascia, a 24 de dezembro de 1900, Ivone do Amaral Pereira. Ela já chega no Natal, né? Interessante isso. Ela chega exatamente na noite do Natal, do ano de 1900, início do século XX, um século em que aqueles movimentos científicos, culturais, filosóficos do século XIX ganha no século XX uma forma, uma forma de existir. E Dona Ivone vive este século que teve duas grandes guerras, né? E ela convive com tudo isso e sobrevive a tudo isso. Nós vemos que a Dona Ivone, então, foi uma vencedora do século XX, que foi um século muito complexo, muito confuso. Se a gente analisar o século XX, você vai ter até 1960, por aí, as conflagrações das guerras, né? E depois você tem o trabalho de contracultura, que foi a Revolução Hippie, a partir dos anos 60, e que mudou completamente as tradições, né? A forma de viver do homem aqui no planeta. Foi uma revolução muito grande. E ela viveu isso, e o espiritismo estava aqui no Brasil se fundamentando, com o Chico Xavier também, né? Então, foi no século XX que o espiritismo ganha uma força muito grande. Quantas pessoas, meus amigos e amigas, que foram fundadores de casas espíritas aí pelo Brasil? Era uma coisa interessante, aqueles senhores e senhoras trabalhando arduamente, buscando recursos, fazendo chás, fazendo almoços beneficentes para criar as casas espíritas. Você já parou para pensar sobre isso? Hoje nós temos essas casas aí quase todas já fundamentadas. Claro que teremos muitas, porque nem toda cidade brasileira tem centro espírita. Mas as principais cidades têm, né? E algumas até pequenas também têm. Então, foi um trabalho muito grande esse do século XX, de assentamento do movimento espírita. E Dona Ivone participou de tudo isso com uma mediunidade interessante e com uma tarefa interessante. Não é só a mediunidade de escrever livros, mas também de participar do movimento, né? Uma menina educada em lar espírita, mas de poucos recursos, conseguindo estudar somente até o primário, o que hoje seria o primeiro segmento do ensino fundamental. Primeiro, os 4 a 5 primeiros anos do Fundamental 1. Portanto, autodidata. Vai desde pequena formando um caráter que somente espíritos amadurecidos pelo sofrimento ao longo de diversas reencarnações possuem, compreendendo que, assim como o nosso corpo material precisa de alimento, o corpo espiritual também necessita de alimento. Então, vejamos, né, uma senhora que ela só teve as primeiras lições, né, lá na escola, não podia estudar, sabe? Então, fez o primário. E o restante é dela, é do espírito. Aqui, ela traz para a gente uma mostra do que é a maturidade espiritual, sabe? Precisamos ver isso. Quantas pessoas que estudam, que fazem faculdade, mas que não possuem essa maturidade espiritual, que oscilam muito, que não entendem muito dessa consecução das obras em níveis superiores espirituais. Sabem, estudaram, foram para a faculdade, sim, aprenderam muita coisa,
e vão para o mercado de trabalho, mas não tem essa fortaleza espiritual. A dona Ivone foi o contrário. Ela não foi para a faculdade, ela não frequentou as escolas, mas ela teve essa maturidade espiritual como espírito forte, muito, muito experiente. A vida de Dona Ivone é muito... A vida passada dela tem muitos nuances que ela conta nos livros dela, principalmente o livro Devassando o Invisível, onde ela conta a sua história, onde ela conta as suas encarnações anteriores. Ela teve muito contato com suicídio e suicidas, e ela vence toda essa etapa, mostrando o quanto é difícil estruturarmos para seguirmos à frente. Muitas vezes com suor e lágrimas, com muitas dores. E ela venceu tudo isso, mostrando para nós o seguinte: se está difícil para você, para mim também foi. Mas permaneçamos fiéis. Permaneçamos com o Senhor Jesus, que Ele vai nos fortalecer, que Ele vai nos orientar. Aos 12 anos, ela produziu seus primeiros textos, que foram publicados em diversos jornais. Vejam vocês, ela só tinha o primário. E o texto dela foi publicado em diversos jornais. Aí você vê a maturidade deste espírito. Eu estou afirmando bem nisso, porque às vezes tem pessoas que acham que não são capazes de realizar alguma coisa, por uma ou outra razão. E ela teve que vencer tudo isso, né? Teve que vencer todas essas limitações que possuía no campo da educação formal nessa encarnação. Então, ela, aos 12 anos, já produzia textos publicados em jornais, e que, infelizmente, foram perdidos ao longo do tempo pelo hábito de não guardá-los. Foi com essa idade que também escreveu contos e pequenos poemas em prosa, que bem mais tarde foram publicados na imprensa mineira, paulista e fluminense. Olha que interessante. Então, ela escrevia textos para jornais, escrevia contos, poemas em prosa. Era uma escritora reencarnada, né? Meu amigo, minha amiga, sem dúvida nenhuma. Se você não conhece essa faceta da vida dela, né? Se você está aí pensando se vai ou não vai escrever, se vai ou não vai falar, se vai ou não vai fazer alguma coisa, olha que exemplo que nós temos aqui conosco, né? Memórias de um Suicida é de 1955, quando ela tinha 55 anos. Né? Então, aos 30 anos, ela psicografou esse livro, o que foi publicado só 25 anos depois. Então, é atribuído aos espíritos Camilo Castelo Branco e Leon Denis. Constitui-se num libelo contra o suicídio, descrevendo em sua primeira parte os sofrimentos experimentados pelos que atentaram contra a própria vida. Na segunda e na terceira partes, focaliza os trabalhos de assistência e de preparação para uma nova encarnação. Então, esta obra ela é considerada um marco da bibliografia mediúnica brasileira e o melhor exame sobre o suicídio sob o ponto de vista doutrinário espírita. Olha, veja aqui comigo. Você acha que na literatura mundial existe alguma coisa assim? Um livro que fale com toda autoridade sobre o processo suicida? Sobre o que acontece com o suicida? Com aquele que resolve tirar a própria vida? Dona Ivone comenta neste livro, me lembro que tem uma passagem, sabe, que é muito forte, me marcou muito. É quando os espíritos lá nas trevas, nos abismos, né, implorando a Deus para subir. Subir para onde? Para o mundo físico, numa nova encarnação.
estavam atolados nas trevas e nos abismos, e suplicando a Deus: eu quero subir, eu preciso subir. E para aquele lugar que eles deixaram pelo processo suicida. Então, veja que interessante, né? Que coisa profunda, que coisa assim, a gente fazer uma análise muito grande. Então, aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, eles têm uma informação bastante abalizada sobre o que é o suicídio. Esse trabalho da Dona Ivone, com o livro Memórias de um Suicida, já salvou muitos espíritos que estavam tentando este caminho para fugir das suas responsabilidades daqui. Muitos espíritos deixaram de suicidar. E, porque também tocou o coração de milhares de pessoas que leram esse livro, muitos suicidas receberam preces lá onde eles estavam para ajudá-los a minorar suas dores. Dona Ivone fala da Legião de Maria, que são os espíritos consagrados a ajudar os suicidas. Mas eles não podem interferir na vontade do suicida. Ela fala do Vale dos Suicidas, né? Então, se ele chegasse lá e a pessoa ainda quisesse ficar ali, estava preso ali, não tinha fazia nenhum movimento, né, para aumentar a sua vontade de se libertar daquele processo, que ficavam escondidos ali da vida. Então, eles ficavam escondidos da vida. Eu não quero enfrentar a vida. Eu saí dela e não quero voltar para ela. E ficavam ali como mortos-vivos, né? Naqueles antros, naqueles vales terríveis. E os legionários de Maria não interferiam na vida deles. Agora, se aquele resolvesse que pedisse ajuda, sim, eles eram retirados e levados para locais próprios às suas reabilitações. Então, meu amigo, minha amiga, divulgue isso, né? Divulgue que o suicídio é um erro clamoroso, para que as pessoas não entrem neste caminho, não aceitem essa proposta. Então, o livro Memórias de um Suicida capacita-nos a entender melhor a utilidade da vida num grau superlativo. Tá? Continuando, né? E ela vai dizer o seguinte: olha, a questão da mediunidade é muito séria e complexa, sem dizer que, não raro, os homens a tornam complicada. Então, é um processo complicado. Já é um processo em que a pessoa ela tem que ter uma estrutura emocional, uma estrutura física, uma estrutura moral e ética para exercê-la com os devidos cuidados. Por quê? Porque a mediunidade é uma antena aberta, né, captando aí frequências das mais variadas. Isso já é complicado. Por quê? Porque nós ainda não estamos apropriados ou acostumados em dominar essas frequências, saber aquilo que realmente é válido e aquilo que não é válido, porque as frequências chegam de todos os lados. O médium não recebe só informações de espíritos superiores, não. Recebe também informações de espíritos maldosos, espíritos sofredores, espíritos trevosos. E se ele não tomar cuidado, ele vai sendo porta-voz destes espíritos de níveis inferiores, que os fascina. E começa a dizer que eles são muito bons, que são excelentes, e que ninguém tem nada a ver com o trabalho deles, da forma que eles fazem o trabalho, e o médium fica subjugado a esses espíritos. Por isso que ela falou, que é muito complexo e, ao mesmo tempo, muito complicado, porque a gente o torna complicado. Mediunidade é uma coisa santa, que tem que ser exercida santamente, como nos diz Allan Kardec. Não é? Se as pessoas se dispusessem a falar menos sobre aquilo que desconhecem,
ouvindo, interpretando e aprendendo em silêncio e com dedicação, creio que viveríamos menos desastres mediúnicos. Veja a maturidade do espírito, né? Então, ela comenta, ela dá um exemplo aqui para nós, ela dá uma opinião muito sensata para os médiuns. Olha, cuidado, interpretem melhor, estudem o processo mediúnico com silêncio e em dedicação. É que poucas pessoas querem fazer. Tem pessoas que chegam no centro espírita e lê lá um ou dois livros, já estão querendo, né, ser assim. Aquelas pessoas que vão resolver os problemas de todo mundo. Às vezes não aceitam fazer um trabalho mais simples, fala que a casa está impedindo o avanço deles, que vão para outra casa, e ficam zanzando, né, de lá para cá, de cá para lá, sem ter uma apropriação um pouco melhor do processo mediúnico. Então, ela dá a deixa silêncio e dedicação. Que foi o que ela fez, né? Silêncio e dedicação. Se ela está falando isso, significa que foi a melhor maneira que ela encontrou para exercer a mediunidade ostensiva dela, e que começa quando criança. Né? Então, silêncio e dedicação, guardem isso com vocês. Às vezes a gente tem que se silenciar. Tem médiuns, minha gente, aqueles médiuns ostensivos que já chegaram ao nível de entendimento da sua mediunidade, eles falam 10% do que ouvem e do que veem. Eles não falam tudo. Porque não interessa aos outros. Interessa a ele, que está se amadurecendo com o processo mediúnico. Então, a mediunidade é um enriquecimento, um amadurecimento próprio. Eu falo e faço aquilo que me é possível falar e fazer. Então, o médium, no silêncio e na dedicação dele, ele aprende, mas muito mesmo. E, com isso, ele vai evitar desastres mediúnicos, como médiuns aí que começam a cobrar pelos atendimentos, médiuns que se deixam fascinar e começam a modificar ali o processo do trabalho dele dentro da mediunidade, começam a querer, assim, ter uma ascensão maior do que seja possível a ele. Dona Ivone é uma professora de mediunidade, foi professora também, mas de mediunidade ela é impressionante. Do médium se exige tudo, e nele tudo se critica, com extrema e irresponsável facilidade. Aliás, isso ocorre com toda e qualquer criatura que ganhe evidência. Imagina o que Dona Ivone não viveu na sua vida como médium psicógrafa. O que ela não viveu? As histórias que ela pôde conviver, ela fazia desdobramentos interessantes, né? Então, quando chegava a noite, que o corpo ia dormir, ela se desdobrava e ia para os mundos espirituais, principalmente esses lugares de muita dor, de muito sofrimento. Ela ia lá para ajudar. E ela relata isso no livro De Evasão do Invisível, das suas idas, das suas incursões aos planos, né, do umbral, que ela ia ali para ajudar, para participar de alguma maneira, né, daquelas pessoas que estavam ali com a sua postura, né, de um espírito equilibrado, um espírito que já tinha atingido uma tal maturidade, né, e equilíbrio. Então, ela diz que tudo se exige do médium, todo mundo critica, né, com muita irresponsabilidade. E é mesmo. Né? O médium não pode falar que teve uma vidência, porque geralmente ele é criticado. Por isso que o médium tem que estar muito seguro dele, sabe, meus amigos? O médium, o médium, ele tem essa necessidade e essa vivência de estar muito centrado naquilo que é capaz a ele.
naquilo que a mediunidade oferece a ele, e daquilo que ele lida da melhor maneira com a mediunidade. Então, eu não tenho que demonstrar para ninguém a minha mediunidade, para ninguém. A minha mediunidade é minha, a sua é sua. Nós somos diferentes até na mediunidade. Não tem um clichê mediúnico que se aplica a todo médium, de jeito nenhum. Eu tenho a minha proposta mediúnica, enquanto que o outro tem a dele e o outro tem a dele. Então, tem pessoas que acham que ele é o padrão mediúnico. Então, que tudo que ele vive, o outro tem que viver. Se não viver igual o que ele está vivendo, então o outro está errado. É o que ela está dizendo. Isso é bom a gente comentar, porque você não pode julgar o médium pelo seu padrão. A gente pode observar o comportamento do médium. Aí é outra coisa. Se ele está agindo bem, se ele está trabalhando bem, se ele está funcionando bem, com equilíbrio dentro da mediunidade. Aí, sim, nós podemos observar e, se for possível, a gente aconselhar, caso ele esteja cometendo algum engano, né? No campo da moral, no campo da ética, aí a gente dá uma palavrinha. Mas agora eu falar assim, não, ele não está vendo, não, porque eu não estou vendo. Eu já vi médios dizer isso, né? Numa reunião mediúnica, que o outro lá não estava vendo nada. Por quê? Porque ele não estava vendo. Mas não é assim. Se a pessoa pensa dessa maneira, ou então, como o Chico Xavier fazia, não, o Chico Xavier tinha a mediunidade dele. Extraordinária mediunidade, sabe, sem comentários. Mas ele respeitava isso, a mediunidade do outro. Então, temos que pensar nisso. Porque tem pessoas que entraram no Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou nele. E ele lê lá uma meia dúzia de livros e já acha que é doutor naquilo. Não tem doutor no Espiritismo, não existe isso. É uma doutrina tão profunda que o tempo que ela está no mundo ainda não formou nenhum doutor ou nenhuma doutora. Cuidado, então, quando você, por exemplo, quiser dar uma opinião sobre algum tipo de médium e de mediunidade. Cuidado. Melhor você ficar em silêncio e dedicação, como ela disse. Não é? Se, por exemplo, psicografa mensagens mais longas, já a voz dos fanfarrões anuncia tratar-se de pessoa prolixa, ou seja, que fala muita coisa para dizer algo muito, muito pequeno. Prolixidade é isso, né? Eu dar muitos rodeios, muitas voltas para dizer uma coisa. Desprovida do poder de síntese. Então, às vezes, uma mensagem ela tem que ser mais longa, né? Para que, se você pega algum detalhe, porque assim, há uma diferença da prolixidade com a necessidade de uma mensagem mais longa. Eu também psicografei romances, psicografei muitos contos, né, que estão aí publicados, então eu digo que há uma necessidade, às vezes tem que ter uma necessidade para criar um contexto, né? Então, às vezes você comenta, né, faz um comentário, tudo, mas que está dentro da síntese, que não sai da síntese. E ela está dizendo isso. Que, às vezes, por essas necessidades, muita gente falava que você não tem poder de síntese. Interessante, isso acontece muito com críticos literários. Né? Eles têm muito essa coisa, falar essas palavras difíceis, eles têm que dar uma opinião. Então, se a opinião corrente é que a pessoa é muito boa, geralmente eles aceitam de boa. Agora, se a pessoa está meio assim, claudicando, iniciando, aí eles aproveitam. Então, por isso que eu nunca liguei para comentários, sabe, que fizeram ou que fazem dos textos que eu psicografo. Eu sinto assim, o médium, ele sente se está bom ou se não está. Foi o caso da Dona Ivone, né? Ela sentia quando estava bom e pronto, é isso aí, vai ser desse jeito. Tem situações, por exemplo, no Memória de um Suicida, por ser um assunto muito, muito delicado, muito complexo, então você tem que dar uma amenizada literária, que eu vou chamar assim, nem sei se tem esse nome. Isso não foi um neologismo, né? Então tem que ter uma amenizada para poder chegar no ponto crucial,
que já é difícil, então você ameniza um pouquinho. Aí eles chamam isso de prolixidade. É muito sério ser crítico literário. Penso que é uma tarefa muito complicada, que a gente tem que ter muito discernimento para exercer uma crítica literária. Não é? Bom, não terminamos, né, aquele outro texto, não. Olha, se as páginas são curtas, isso é porque, além de falecerem as informações básicas, seu poder psíquico não se acha suficientemente desenvolvido. Eu vou colocar aqui uma frase de Jesus, só uma. E a física quântica hoje está lutando para explicar isso. Uma frase de Jesus. Ele diz assim: tudo é possível àquele que crê. Olha, 2.000 anos depois, né, surge a física quântica, que está mostrando isso, provando isso. Já Allan Kardec falava lá em 1860 e poucos, falava do fluido cósmico, né, da transformação do fluido cósmico, e sendo ele a matéria da matéria. E que os espíritos atuando sobre ele forneciam, né, aquilo que era necessário e que é necessário. Aí, a Dona Ivone está dizendo a mesma coisa. Às vezes, numa frase só, você sintetiza. Não sei se você gosta de poemas, mas, às vezes, um verso de uma estrofe diz muita, mas muita coisa. Assim também, existem espíritos que são mais dados, né, a explicar mais, explicar melhor, com mais amplitude, e tem outros espíritos que não. Eles dão a síntese para a gente começar a distribuir e a buscar essa síntese, ampliando essa síntese. É o que ela diz aqui. Então, se escreve mais, é chamado de prolixo. Se escreve de menos é porque não tem capacidade de síntese. Então, isso tudo, os escritores, né, têm como sofrem, né, com esses dardos. Olha, você é um leitor, tenho certeza, uma leitora. Você tem todo o direito de criticar a obra, todo o direito. Mas não pode denigrir a imagem de quem escreveu. Né? Isso aí é ruim. Você pode dizer assim: olha, acabei de ler um livro, vou colocar um livro meu, né? Refúgio de Laila, por exemplo, que é um romance que eu psicografei. Você pode acabar de ler o livro e falar assim: nossa, eu não gostei do livro, o livro é isso, o livro é aquilo, né? A história, tudo bem, aí é o contexto, sem problema nenhum. Agora, falar mal do médium que tentou fazer ali um bom trabalho, aí você detecta um erro ali, uma coisa que... Aliás, esse livro eu tive uma dificuldade muito grande, né? Porque foi cortado coisa importante do livro, mas o editor achou melhor cortar, eu não tive muito problema, e depois coloquei num outro livro aquilo que foi cortado. Né? Então, quer dizer, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente não sabe o que é o sacrifício de um médium para psicografar uma obra. Ele tem que ser muito disciplinado, porque os mentores têm os seus momentos próprios de fazer o trabalho. E quando ele combina com o médium tem que estar junto com ele naquele trabalho. É difícil, às vezes você está cansado, você já não aguenta mais, e o mentor está ditando, está falando, está escrevendo, você tem que permanecer. Então, cuidado. Você pode, sim, julgar a obra é isso, você entendeu isso ou você não entendeu isso, sabe? Isso é direito de todo mundo. Agora, tem uma detalhe, se eu ler, se eu fizesse uma leitura dessa crítica e aquilo que eu não concordei, eu diria para o autor, escreveria para o autor, né? Hoje tem tantos recursos, né? Colocaria para ele lá, essa parte que você colocou aqui eu não entendi, né? E dar uma opinião sensata, uma opinião boa, principalmente se você é do centro espírita que o médium trabalha. Conversa com ele ou com ela, né? Você colocou lá no livro, tem na página tal, tem isso, assim, assim.
Quantas vezes eu vi livros espíritas psicografados por pessoas muito importantes aqui na psicografia, que tinham os comentários, que eu não concordei, por exemplo. Não concordei. Mas eu não concordei, isso quer dizer que o livro não é bom? Não. Então, aquilo que eu não concordei, eu deixei. Mas isso aqui eu não concordo, isso aqui faz conta que eu não li. Porque tem muita coisa para a gente pensar, porque há uma propensão, né, a você eliminar médiuns psicógrafos sinceros. Não estou falando de aventureiros, né? Porque tem médium aventureiro que quer fazer uma coisa que ele não tem capacidade para isso. Eu estou dizendo de médiuns que estão lutando para fazer uma coisa séria. Dona Ivone, minha gente, ela era brava. Ela falava seriamente. Olha, comigo não. Se você está criticando, você tem que provar onde que eu estou errado. E na época dela, a escrita era à mão, né? Manuscrito. Imagina o trabalho que dava aquilo tudo. Cadernos e mais cadernos. Né? Hoje é digitado bem mais fácil. Poucos se recordam da sua eventual condição física e psicológica menos rígida, em natural oscilação das próprias aptidões, por problemas triviais da índole humana. Sim, todos podem se justificar com o rótulo personalidade oscilante, menos os médiums. Então, todo mundo passa suas dificuldades, né? Oscila diante dos problemas triviais da índole humana, né? E todo mundo pode justificar, mas o médium não. Porque o médium está sendo intérprete do mundo espiritual. Olha que maturidade de reflexão. Então, eu tenho uma tarefa mediúnica, né? Eu tenho essa tarefa mediúnica. Você tem essa tarefa mediúnica. Então, você tem que estar muito consciente do teu trabalho. Por exemplo, você está exercendo uma atividade no centro espírita e, de repente, você não gosta de uma determinada coisa e você é um médium com tarefa e você oscila. Isso não pode acontecer com o médium. Ele tem que ter uma percepção acima. Porque se, na verdade, o ambiente estiver contra a doutrina, a espiritualidade dá um jeito, ou tira você de lá, ou resolve a questão oscilante ali no centro espírita. Então, o médium que fica oscilando, não vou ficar aqui não, porque aqui é assim, assado, né? Então, esse médium não está entendendo o valor da mediunidade. Então, ela fala, todo mundo, os seres humanos podem oscilar, mas o médium não, ele tem que ser firme. Então, se por acaso está acontecendo um problema lá no centro, que ele não está assim, entendendo, gostando, senta com a direção da casa e fala, olha, doutrina espírita, eu leio, estudo isso, e vocês estão fazendo isso. Qual que é a posição? Por que que vocês estão oscilando? Mas eu não tenho essa capacidade de falar, eu sinto assim, assado, então pede seu mentor para te ajudar. Afinal de contas, você está trabalhando com ele. Então, você não tem essa consistência mediúnica. Concorda comigo? Concorda com a dona Ivone? Né? São coisas que nós precisamos, sabe, de analisar profundamente. Enfim, vi-me, de certo ângulo, e antes por deficiências da minha própria alma, não por méritos que não possuo, na posição semelhante à do apóstolo que se referiu São Paulo, feito espetáculo para os anjos e para os homens. Então, ela está dizendo, né, que dentro desse contexto de médium, muitas vezes somos espetáculos dos homens. Por quê? Porque podemos ser chacoteados por eles. Nossa, quantas vezes, né? A pessoa, por exemplo, numa reunião mediúnica, a pessoa dá uma comunicação e depois aquilo fica no ar, né? A pessoa se acreditou naquilo, você acha que foi mesmo? Você acha que aquele espírito, sabe, fica nessa coisa toda. Meu amigo, minha amiga, nós estamos num profundo processo de aprendizagem, sabe? Esse negócio de um ficar criticando o trabalho do outro, isso é coisa de criança, que muitas vezes fica lá olhando o trabalhinho da outra e falando, não sabe fazer. Agora nós não, nós já somos adultos, já somos médiums.
Então, se está havendo um processo estranho numa reunião mediúnica, tem uma direção, não tem? Essa direção cuida disso. Eu vou lá como médium. Eu vou lá como médium. Quantas vezes eu participei de reunião mediúnica durante mais de 40 anos? Quantas vezes eu vi coisas estranhas lá dentro, mas eu ficava na minha. Tem a direção espiritual, tem a direção do física, e eles que resolvam isso. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para exercer mediunidade, para colaborar com aquilo que eu possa, para ajudar naquilo que for necessário. Agora, eu ficar ali criticando, quem sou eu para criticar, minha gente? Quem somos nós? Nós vamos pegar nesse gancho, né? Somos ainda pequenos, médiums em formação. A Dona Ivone, com toda a sua potência mediúnica, ela diz, olha, por médios que não possuo. Veja como é que é importante você analisar mais amplamente. Está percebendo o tamanho dessa médium? A gente não pode colocar aqui em uma hora só para o nosso trabalho toda a potência, né, que a gente percebe desses espíritos. Mas estamos tentando falar alguma coisa. Olha, portanto, aconselho aos médios que aceitem suas lutas sem estranhá-las, porque são elas que, com base em seus deveres, lhes sancionam alguns direitos, ao mesmo tempo que eles promovem o crescimento. Tá vendo? Então, aceita a sua luta, sem ficar, né, titubeando nela, que ela colocou estranhá-las. Sabe? Aceita a tua luta. Porque elas, que com base, né, naquilo que você precisa fazer, é que te dão os direitos e te dão o crescimento. Então, nós, veja bem, é a primeira vez, talvez, nas nossas vidas aí, aqui no planeta Terra, que nós estamos podendo exercer mediunidade sem sermos agredidos lá de fora, né? Como bruxos, como bruxas, sei lá, como coisas desse nível. Então, agora nós temos um status, que é ser médium. Mas, olha, muito, muito ainda, muito precisados de crescer dentro da mediunidade, né? Então, ser médium não é privilégio nenhum, todo mundo é. Agora, se eu já tenho uma etapa, uma tarefa para executar, poxa, que eu faça isso com tranquilidade para promover com, sabe, com credibilidade o meu dever. O meu dever de auxiliar sendo intermediário dos espíritos, dos espíritos superiores, né? Então, é isso que eu preciso fazer. Eu ainda tenho dúvidas sobre a presença dos espíritos. Será que eu ainda duvido disso? Então, eu tenho que fazer exercícios, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar, eu tenho que perceber, eu tenho que assistir cursos, fazer cursos sobre esses temas, né? Tenho que estudar a história dos grandes médiuns, que não eram espíritos, porque não existia o espiritismo, mas que eram médiuns fantásticos, né? Eu tenho que estudar como é que eles lidavam com a mediunidade deles. Então, gente, mediunidade é um poder, é um potencial. É um potencial psíquico que nós temos que aprender a lidar com ele, como foi a dona Ivone. É claro que isso pede boa dose de renúncia. Por que a renúncia? A renúncia é quando você desloca do vício para a virtude. Tá? Vamos falar isso aqui mais frente a frente. Olha. Então, você tem os seus vícios, como eu tenho. Então, nós queremos deslocar o vício para a virtude. Quando eu faço esse deslocamento, eu abafo o vício e depois eu destruo o vício e crio virtude. São arquétipos, né? A renúncia é o trânsito. Então, eu tenho um vício, eu renuncio o vício para criar a virtude. Então, sem renúncia de vícios, eu não crio virtudes. Sem renúncia das minhas opções, às vezes negativas, eu não crio virtude. Então, a renúncia é necessária nisso aí. Renunciar significa deixar de fazer aquilo que eu fazia, ou daquilo que eu gostava de fazer.
Isso é renúncia. Então, ela diz, né? Tem que ter renúncia, porque senão você não consegue realizar a tua tarefa. Não consegue. Quantas vezes os médiuns são chamados, né, para fazer atendimentos no momento em que ele está em família, no momento em que ele está no seu lazer, no momento que ele está estudando. Aí ele tem que deixar isso tudo para dar uma palavra, para responder um e-mail, responder um zap que chega. Né? São pessoas que confiam. E, às vezes, ele dá uma informação mediúnica ali na hora da consulta e a pessoa de lá não entende e briga com ele. Isso é sério, isso. E ele tem que continuar firme. O que eu vou fazer? Eu fiz aquilo. Já perdi amigos muito profundos por causa disso. Me pediram opinião, a espiritualidade me mandou que eu dissesse uma determinada coisa. E ele não gostou. Não gostou e nunca mais falou comigo. Veja que coisa estranha que é isso, né? E nós vamos, assim, tendo que nos adestrar a esse trabalho. Regras definitivas de mediunidade, eu não creio que existem, como ela diz, né? Faculdade mediúnica é feita em impressão digital. Cada uma é uma, e nenhuma se repete. Nós só falamos isso antes, né? Então, é uma impressão digital, como ela coloca. Achei interessante essa colocação dela. Então, faculdade mediúnica é impressão digital. Você tem a sua impressão, você tem a sua mediunidade. Cada uma é uma, e nenhuma se repete. Né? Não obstante, não confunda isso com deseducação mediúnica, indisciplina, falta de noção de conjunto e de equipe. Veja que interessante, quer dizer, eu tenho a minha impressão digital. Agora, indisciplina e falta de noção de conjunto, deseducação, aí sou eu que estou fazendo errado dentro da minha impressão digital e mediúnica. Então, não confundir isso. Não tem nenhum médium que foi taxado, ou seja, criado por Deus, né, para ser deseducado mediunicamente, indisciplinado e que não sabe trabalhar em conjunto. Não existe isso. Então, isso é questão do médium. É questão dele se ajustar, se apropriar dos valores que ele precisa. Né? O fundamental é o suporte da caridade. O esteio da renúncia a si mesmo, que precisa um verdadeiro grau de evangelização do ser humano, determinando-lhe um quadro muito amplo, a sintonia mediúnica sobre o animismo. Isso é profundo, minha gente, que ela diz, né? Então, você tem que usar a caridade, que é o esteio da renúncia, a caridade, às vezes, com você mesmo, né? Que é o esteio da renúncia a si mesmo, que precisa, né? E precisa de um verdadeiro grau de evangelização do ser humano. Não se concebe um médium espírita que não estude o evangelho, não saiba do evangelho. Então, ela está dizendo a sintonia mediúnica sobre o animismo, porque todos nós trazemos impressos em nós experiências vividas de milhares de encarnações. Então, num processo mediúnico, como diz o Alexandre, né, o mentor do André Luiz no livro Missionários da Luz, naquele processo ali, entre animismo e mediunidade, você não tem uma linha divisória, elas se confundem. Então, é preciso tomar cuidado para que eu não esteja falando em nome de espírito, que eu tenha noção do que é meu e do que é do espírito. Isso tem que ter uma cuidado muito grande. Perguntaram para Allan Kardec perguntou isso aos espíritos, como é que eu vou saber se é meu ou é do espírito? Então, os espíritos responderam, olha, aquilo que está contra o que você normalmente pensa é do espírito. Então, você tem que se conhecer, não tem outro jeito, você tem que fazer o teu autoconhecimento. Percebe? Então, eu tenho que me conhecer para saber o que eu penso naturalmente. Aí vem um pensamento assim, meio que não é do meu estilo de realizar, de fazer, então é do espírito. É o que está dizendo aqui. Sintonia mediúnica sobre o animismo. Porque aí eu sei quando é meu, quando é do espírito.
Não tem problema o animismo. Muitas vezes eu posso, sim, oferecer um recurso que eu tenho, de conhecimento, né? De propostas positivas, mas há que se ter o conhecimento disso. O que é meu, o que é do espírito. Então, temos que evangelizar, né? Realizar a caridade e a renúncia sobre nós mesmos. É um trabalho complexo, né, meu amigo, minha amiga? Geralmente, quando se fala em médium, já acha que ele é logo um escolhido de Deus, né? Uma pessoa diferenciada. Nada disso. É uma pessoa que luta o tempo todo. Vai estudar a vida do Chico Xavier para você ver os trabalhos, né? As coisas que ele viveu lá. Qualquer médium com tarefas tem uma história longa para contar. Isso é natural, né? Essa história de dificuldades que teve, né, no exercício mediúnico. Então, quando eu fui fazer esse trabalho, contar esse trabalho, eu olhava o rosto dela e falava assim, nossa, ela é uma estrutura, né? É uma estrutura de mediunidade. Claro, ela aceitava todas as informações que os espíritos passavam para ela. Né? Assunto muito sério, meu irmão, envolvendo o equilíbrio e o bem-estar psíquico de um notório contingente de almas. Né? É com relação à mediunidade que ela está falando, que é um assunto muito sério, que envolve o equilíbrio e o bem-estar psíquico de um notório contingente de almas. Muitas pessoas ficam loucas, tidas como loucas. Na verdade, é um processo mediúnico não entendido e não resolvido. Não comporta imediatismo nem palavras finais. Sem querer arrombar as portas das construções intelectuais de tantos confrades portadores de indiscutível idealismo, o máximo que consigo admitir como útil é a sua feição teórica, na medida em que se propõe a uma reciclagem, mas sem nenhum tipo de obrigatoriedade. Ela está dizendo o seguinte, você é intelectual, você sabe, então aprenda a teoria. Né? Mas não é a teoria a obrigação fundamental do médium. Não é. A obrigação fundamental do médium é o equilíbrio e o bem-estar psíquico. Porque somente aí você vai realizar um trabalho de ponta, né? Um trabalho de utilidade. Esse ponto é que eu digo um trabalho de utilidade real para aquele que busca o médium. Olha que texto interessante, né? Você gosta de ser, né, assim, intelectual, ótimo, não tem problema nenhum. Você tem um idealismo, não tem problema. Você tem um ideal, tudo bem. Mas é preciso uma reciclagem, né? Sempre uma reciclagem. Por quê? Para exercer mediunidade, né? Isso aí não é tão obrigatório. Ela mesma é a prova disso, né, gente? Uma senhora, né, uma médium, sem um avanço nos campos intelectuais ou nos campos acadêmicos, né, vamos dizer assim, ela, então, conseguiu realizar o trabalho que realizou. Então, você, agora que está aqui assistindo conosco, tá? Veja bem, eu proponho a você de ler as obras da Dona Ivone. Aí, depois que você lê assim, os livros da Dona Ivone, você volta a assistir esse trabalho aqui, para você ver se condiz com o que ela falou. Né? Já li algumas obras, tem séries, por exemplo, A Cavaleiro de Lumière, né? Que é uma série, sabe, escritos por espíritos muito profundos, né? Como o espírito Charles. Então, procura estudar, né? Ver tudo que nós falamos, tudo que você ouvir no espiritismo, principalmente vindo de obras mediúnicas, dessas consagradas, né? Como é o caso do trabalho dela. Então, é preciso que a gente tenha uma condição boa para a gente analisar o que esses médiuns falam. Porque eles vivem isso 24 horas por dia. Aí tem umas pessoas que não têm essa qualificação nem para conversar com eles direito e começam a criticá-los. Começam a querer falar que eles estão errados, né? Que, não, você não faz desse jeito que eu acho que você tem que fazer.
Não, não é assim. Quando você chegar perto de um médium, ou de uma médium, que você vê, sabe, o histórico dessa pessoa no campo do trabalho, vá com cuidado. Pergunta, conversa, né? Porque às vezes o errado não é o médium, às vezes o errado é você. Analisa isso. Quanto à parte prática, pelo que tenho observado, não lhes rende a menor valia, podendo erguer-se como estorvo às realizações que o ato lhe pede, que o auto lhe pede. Isso porque os instrumentos dessa categoria contam com mentores espirituais dedicados a instruí-los e ampará-los, está vendo? Não somos nós que vamos ficar falando sobre o médium. Ele tem instrutores também. Então, é preciso observar que, às vezes, o médium está fazendo e falando de uma forma que é uma instrução mediúnica que ele está recebendo. Veja o que ele está falando, analisa. Pode ser contra o que você pensa, mas analisa. Analisa, porque, às vezes, nós é que somos errados. Uma vez, eu fazia um trabalho no Centro Espírita, que eu frequentei muitos anos, eu fazia um trabalho lá de fazer cartazes, né? E procurava fazer com esmero, aquela coisa toda. E um dia eu coloquei lá um cartaz, né? Ficou bonito o cartaz, ficou todo mundo admirando e tal. E a presidência da casa chegou para mim, olhou, né, perto de todo mundo aqui, e falou comigo assim, tira isso daí agora. Gente, eu levei um baque. Eu falei, meu Deus, que é isso? Às vezes eu passava noites em classe fazendo isso, porque eu trabalhava o dia todo, né? Eu dormi 3 horas, 4 horas da manhã, só para levantar às 7. Aí, mas eu sou obediente, eu tirei, não deve estar agradando, né? Tirei. Na semana seguinte, eu fui convidado para fazer palestras. Então, ela me disse, essa pessoa, ela me disse assim, você tinha que parar com aquele trabalho para ser preparado para outro mais avançado. É assim, minha gente, a gente não consegue. Então, naquele momento, quando aquele médium falou isso para mim, uma senhora, aquela médium falou aquilo para mim, eu podia ter brigado com ela, reclamado, né? Não, mas isso não é direito seu, tal, tal, não. Falei, alguma coisa tem. Eu pensei isso comigo, alguma coisa tem. E aí, tirei o cartaz e tal, não fiz mais. O último cartaz que eu fiz, não fiz mais. E fui chamado para fazer o trabalho de tribuna. Então, às vezes, é assim, a espiritualidade nos testa, né? Então, a espiritualidade instrui e ampara principalmente aspectos práticos que não se acham nem em livros e nem em apostilas. Isso mesmo. Às vezes eu ouvia lá no centro, né? Fazia um pedido para mim que eu achava a coisa mais sem lógica, mas eu fazia, estou fazendo, né? E depois eu via a lógica na frente. Então a gente não tem essa visão ampliada, toma assim, né? Para já ir definindo. Sabe? Às vezes eu vejo gente criticando, né? Ironizando. Nossa, a ironia é um fator da ignorância, tá? Cuidado com ela. Nenhuma escola de médium, né? Ou seja lá o que for, sabe tratar do problema do animismo, que a gente estava falando sobre isso. Tão arraigado se encontra em nosso psiquismo. É o que Alexandre falou, é muito difícil você saber o que é animismo e o que é mediunidade, porque está muito arraigado em nós. Então, ele é o produto da nossa realidade de espíritos. Então, você trabalhou em quantas encarnações, quanto tempo lá no mundo espiritual, e você não guardou nada em você? Claro que guardou. O que a gente tem que saber é dizer, ó, isso é meu, isso é do espírito. Então, ele é um produto de nossa realidade de espírito e de individualidades eternas. Tanto que Alexandre Aksakov, o notável metapsiquista russo, situou como uma espécie de degrau conducente ao fenômeno mediúnico. Sim, e tem um livro, nós vamos estudar esse livro, o Alexandre, aqui na nossa Opinião Espírita, e nós vamos falar exatamente isso, sobre animismo, quando ele trabalhou essa questão do animismo. Porque naquela época lá do entorno de Kardec, né, a espiritualidade estava utilizando médiuns extraordinários para ajudar no processo. E o Alexandre Aksakov foi um desses. Então, é preciso saber
como se conduzir, sabe, meu irmão, minha irmã, para a gente não dar opinião errada. A mediunidade é campo de ação relevante, no qual se semeiam hoje para a colheita próxima as valiosas messes de luz, ou onde se cegam as culturas anteriores, normalmente assinaladas por cardos e dissabores, né? Então, nós estamos, a mediunidade está dizendo que está semeando o futuro, né? Para apagar aquilo que foi de errado do passado. Viajor do tempo em sucessivas etapas evolutivas, o espírito é o programador da sua vida, seguindo, embora no rumo do fatalismo da felicidade, que é a sua etapa final. Ela diz fatalismo da felicidade, ou seja, a felicidade é fatal, mas temos que conquistar isso. Né? E a mediunidade nos ajuda, né, a fazermos isso. A trabalharmos esse fatalismo da felicidade. Já ouviu isso alguma vez, meu amigo, minha amiga? Dona Ivone fala. E Dona Ivone vivia constantemente conversando com seus mentores, principalmente Charles, né, que era o espírito mais próximo dela. Então, ela vivia conversando com eles. No livro da Evasão do Invisível, tem uma comunicação que ela recebe do Frederic Chopin. Interessante o que o Frederic Chopin fala para ela. Não dá para a gente colocar tudo aqui, só nós preferimos colocar mesmo só essa parte que ela fala sobre mediunidade, comportamento mediúnico e comportamento perante os médiuns, porque é muito importante nos nossos dias sabermos isso, para que as nossas casas espíritas ficam cada vez mais estruturadas no campo da realidade que precisa acontecer lá. Nos códigos da doutrina espírita, os mensageiros do Senhor esclarecem que inúmeros males que nos assaltam podem ser frutos negativos colhidos de atos praticados na atual existência, ou seja, nós estamos existindo de maneira errada, falando coisa errada, julgando coisa errada. Temos que saber até que ponto nós estamos apropriados e condicionados a fazer julgamentos, né? Uma vez que até mesmo pensamentos inferiores, o maltrato contra o pessoal, contra o próximo, até os vícios que tenhamos, podem reverter em prejuízos graves sobre nós próprios. De outro lado, você está enganado quando julga que Jesus prometeu curar alguém. Não, ele não prometeu curar. Prometeu apenas aliviar. É claro, porque a cura, se a pessoa... Por isso que ele falava, não volte a pecar para que não te aconteça o pior. Então, ele deu alívio, agora a cura é de cada um. Eu me curo, você se cura. Então, veja como é que ela é sincera nas colocações dela. E imagina o que essa senhora deve ter passado, né, na sua existência atual, ou na sua última existência, para ela ter essa maturidade toda e converter essa maturidade em textos úteis a todos. Não se sabe de textos de Dona Ivone do Amaral Pereira que não foram utilizados para o bem, principalmente Memórias de um Suicídio. Quantos suicídios foram evitados? Quantos? Nem imagino. Né? E assim, meus amigos, nós estamos terminando aqui o nosso estudo, nossa opinião espírita segundo Ivone do Amaral Pereira. Espero que você tenha apreciado. Espero que eu tenha sido, né, um bom condutor deste estudo, porque realmente é muito importante. E nós não estamos falando de um médium qualquer. Nós estamos falando de um médium que dedicou toda a sua vida a exercer a mediunidade, a trabalhar como médium, tanto psicografando, quanto evangelizando, quanto ajudando, construindo e reconstruindo emoções e sentimentos no campo da maioridade espiritual. Então, este é o Espírito Ivone Pereira do Amaral, ou Ivone do Amaral Pereira. Muito obrigado por você ter estado conosco. Estamos encerrando nossa opinião espírita de hoje.
Agradeço por você estar acompanhando esses estudos. Realmente, eles podem nos ajudar muito, porque são companheiros e companheiras que deixaram para nós marcas indeléveis de uma passagem sincera dentro do Evangelho de Jesus, dentro da aplicação do Evangelho de Jesus. Eu desejo a você muita paz, muita harmonia e muita reflexão. Dá uma lidinha nas obras da Dona Ivone, né? Procure ler, se você ainda não leu, Memórias de um Suicida, Devasando o Invisível, né? Ressurreição e Vida. São várias obras dela. Várias. A série, né? Cavaleiros de Lumière, né? Que é uma série que passou lá na França. São 3 livros. Vamos, Nadinha. Muita paz para você. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Espero que tenha sido de muita utilidade para você, tá? Gratidão. Fique com Jesus. Que Ele abençoe seu lar. Que Ele abençoe sua vida. Que você seja um médium ou uma médium de excelência. Abraços.